Essa é a segunda parte da história desse R8 V10 biturbo. A gente já fez um vídeo que a gente mostrou a desmontagem da transmissão e dos upgrades das embreagens. Eles foram necessários porque as turbinas que foram instaladas nesse carro aumentam muito o torque do motor e elas começaram a patinar. Então, se você não viu esse primeiro vídeo ainda, dá uma olhada lá, porque tem todo o carro desmontado. A gente mostra com detalhes, as embreagens são maravilhosas. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, clicando aqui primeiro. Vamos mostrar então agora que a gente já está em fase de remontagem, a gente está montando todo o kit. Vamos mostrar um pouquinho das peças que compõem esse kit. Vamos falar do funcionamento delas. Depois vamos fazer uma calibração desse câmbio e vamos sair para rodar também. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum desses outros vídeos que a gente está postando aí. E deixa a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard e fazer com que a gente continue a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo que você não vai ver em nenhum outro lugar aí. Vem com a gente. Bom, então você deve ter visto lá o vídeo passado. A gente tinha um espaço muito grande aqui, tudo isso aqui estava desmontado, que é o kit turbo desse carro, só porque a gente precisava acessar a transmissão que está aqui embaixo disso tudo. Agora a gente já está reinstalando, então vamos falar um pouquinho desse kit turbo que foi instalado aqui nesse carro. São duas turbinas, é um kit ETS, ele vem pré-fabricado para o R8, então a gente vê que há um aproveitamento muito otimizado aqui do espaço que a gente tem aqui no R8, né? Vamos começar pelo próprio caminho do ar aqui, entrando dentro do motor, certo? A gente tem aqui um filtro grande cônico, tudo que a gente vai ver desse lado está repetido lá do outro lado, certo? Então aqui a gente tem o filtro cônico, a gente tem um mangote, e aí começa a maravilha, né, desse kit, que são, na verdade, as turbinas Precision. São turbinas 6266 e elas são capazes de produzir mais de 1000 cavalos de roda. Turbina com recirculação aqui na entrada também. A gente percebe o compressor. Esse compressor está alimentando ali os 5 cilindros desse lado, aí, uma litragem de 2,5 litros, certo? Então, seguindo aqui o caminho do ar, a gente tem o ar sendo pressurizado, ele entra aqui atmosférico, a turbina multiplica essa pressão, ele vem aqui. Toda vez que você comprime um gás, ele vai aumentar de temperatura e a gente precisa de algum sistema para diminuir essa temperatura. Esse sistema que foi instalado nesse carro são sistemas de water cooler e ele visa duas coisas. Primeiro, a gente diminui a temperatura, a gente aumenta a densidade do gás, a gente vai aumentar o número de moléculas de oxigênio presente ali naquele volume. Isso vai fazer com que o carro produza mais potência. Isso é uma coisa boa. Segunda coisa é, diminuindo a temperatura do ar que está sendo pressurizado pela turbina, a gente diminui a temperatura do cilindro ali na câmara de combustão e isso vai diminuir a tendência do motor à detonação. Isso é um fator de proteção para o motor. Então, o carro original não era turbo, agora a gente tem uma turbina, a gente tem agora um ar muito mais quente entrando, a gente tem que remover essa temperatura do ar que vai entrar lá dentro do motor. Para fazer isso, a gente tem esses sistemas de water cooler, um para cada bancada. O water cooler é basicamente essa caixa aqui, um alumínio anodizado, bem bacana. E o que acontece aqui? Entra água por esse sistema aqui, o ar entra quente, a água está mais gelada, você tem a troca térmica, a água, o ar esquenta a própria água e o ar começa a entrar lá dentro do motor muito mais frio do que quando ele entrou aqui, certo? Para complementar ainda esse sistema físico de water cooler, a gente tem dois injetores complementares de um sistema de água metanol. Eles estão aqui embaixo, ele é complementar, ele funciona como se fosse um intercooler químico. Essa injeção de água metanol vai diminuir ainda mais as temperaturas de admissão e vai aumentar a densidade, que vai produzir mais potência e também vai ajudar a proteger o motor, porque ele vai fazer um controle das temperaturas de combustão. A circulação de água entre os water coolers e os radiadores que ficam ali na lateral do carro é feita por uma bomba elétrica. Na parte de turbinas a gente tem os downpipes, certo? Que agora são esses daqui. Junto a isso a gente tem uma válvula wastegate da Tial de 60 mm, certo? E ele está aqui protegido com essa manta aqui para fazer o controle de temperatura aqui na parte traseira do carro.
E também temos as válvulas de prioridade também da Tial, uma para cada lado, para fazer o alívio de pressão toda hora que você fecha a borboleta, tira o pé do pedal e fecha a borboleta. Então é um kit que ele vem semi-pronto, ele é pré-fabricado, existem alguns outros componentes que têm que ser fabricados e a gente acabou de remontar tudo isso daqui só porque a gente teve que acessar lá as embreagens. A gente está no momento agora de completar os fluidos, então o fluido de sistema de arrefecimento aqui do water cooler, o arrefecimento lá do carro, o óleo do motor, isso daqui é o tanque de óleo do R8, certo? Ele funciona com um sistema de cárter seco, então esse é o reservatório de óleo que é separado do motor, o fluido de transmissão, e depois que a gente completar tudo isso daí, tá na hora de ligar o carro, aquecer os fluidos e fazer a calibração das embreagens. Então, bom, saindo aqui da Vanguard para fazer uma volta para começar as adaptações e o assentamento das embreagens que a gente acabou de trocar. E nessa primeira fase eu tenho que andar devagar. Então vai ser um belo exercício de disciplina para a gente conseguir fazer com que isso ocorra conforme o planejado. E aqui vale lembrar que até essa etapa o serviço ocorreu conforme nós planejamos. São muitas etapas, há muitas horas de serviço aqui e existem vários detalhes, várias etapas que podem dar errado se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo. Eu sei que muitas vezes depois que a gente grava esses vídeos e dá uma olhada no resultado do material que a gente gravou, muitas vezes tudo que a gente faz aqui parece ser muito fácil. Pelo menos é o que aparenta alguns vídeos aí. Mas vale lembrar que para a gente chegar nesse estágio, para a gente chegar num ponto onde a gente faz o serviço, monta o carro, faz a adaptação inicial e o carro de primeira faz a configuração básica e o câmbio faz as adaptações, tem muita coisa envolvida para a gente chegar nessa etapa do processo, né? É fácil esquecer, na verdade, tudo que está envolvido para a gente chegar nesse resultado, né? Ó, eu estou dando a volta aqui para fazer a calibração, parei no semáforo e você sente que a embreagem ainda está na sua fase de adaptação. Mas voltando ao que eu estava falando, durante todo esse processo ainda, a gente tem o assentamento físico do material lá dos discos e dos discos de composite, né? Então tem que ser feito por etapas. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu já veio aqui para um local onde a gente não tem semáforo, então não tem mais anda e para. E agora eu vou começar a dar um pouquinho de torque do motor, segurar as marchas e calibrar as duas embreagens, né? As ímpares e as pares, nessa fase inicial. Depois vai entrar modificação no motor, vai aumentar a pressão de turbina e aí começa o processo todo de novo. Eu vou ter que andar assim nessa fase inicial. É uma pena, mas tem que ter disciplina para não querer começar a pisar no carro, porque dá vontade. Mas vamos lá. Bom, senhores, então é isso. Resumindo o vídeo, se a gente tiver estrutura, equipamento, gente que sabe o que está fazendo, horas e horas de serviço, a gente consegue chegar num resultado desse. O carro adapta de primeira e agora eu estou andando com ele na rua e as embreagens já estão bem mais suaves nos momentos de troca e até o momento, pelo menos do que eu exigi de torque do motor, tá tudo certo. Agora vamos ter que testar em marchas mais longas e fazer essa adaptação com plena carga agora na calibração atual desse motor aí. Se você gostou desse conteúdo, considere aí, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora, ativar as notificações também, para não perder os outros vídeos que a gente vai produzir com esse nível de detalhe aí. Também deixa a curtida aí pra gente, para ajudar com o crescimento do nosso canal aqui. O canal ele dá muito trabalho, é tão trabalhoso como trocar embreagem de R8. A sua curtida vai fazer com que esse canal decole, com que a gente continue a produzir esse tipo de conteúdo. Então deixa a curtida pra gente, porque esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Vanguard.